encarnados com os desencarnados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho, e nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional, em todos os momentos, né? É com muita alegria que mais uma vez a gente recebe essa oportunidade. Embora você esteja cansado de ouvir a mesma palavra, né? Mas às vezes de repente sobra essas coisas. A gente tem que assumir, tem que falar. A Isaura já antecipou, nós vamos dando sequência ao estudo do Evangelho que fazemos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 7. Nós vamos começar as bem-aventuranças. No capítulo 7 ao capítulo 10, Jesus trata das bem-aventuranças. E a primeira dela, que é essa que nós vamos tratar hoje, capítulo 7, se intitula, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Estranho, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Será que Jesus quis dizer isso, né? Será que só os pobres de espíritos serão bem-aventurados? O que nós devemos entender por pobre de espíritos? A incredulidade, não aqueles que não acreditam, eles dão risada, eles sorriem, eles fazem desdém dessa colocação de Jesus. Mas eles não sabem que isso aí foi tirado do próprio entendimento deles. Porque os sábios, né, de modo de dizer, se entendem, os cientistas, os inteligentes, essas criaturas dificilmente têm as exceções evidentes, né? Eles acreditam nas coisas de Deus. Por quê? O orgulho deles fala mais alto. E eles então não admitem que possa existir alguma coisa superior a eles. Então esse é o grande problema. Eles são orgulhosos. O contrário, né? Quem são os pobres de espíritos? São os humildes, porque eles usam, né? Esses pseudos sábios, esses cientistas, esses donos da verdade, como se intitulam eles, porque eles não podem admitir que haja alguma coisa que os supere, né, em conhecimento, em inteligência. Então, eles dizem, né, que aqueles que acreditam que existem essas coisas, como está no próprio Evangelho, essas coisas, quer dizer, essas coisas extras naturais. Então são os casos espirituais, são aquilo que o Espiritismo nos traz, né? Explicando que existe a reencarnação, que nós somos criaturas que já vivemos, estamos vivendo e vamos continuar vivendo. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para sermos imortais. A partir do instante que o Espírito é criado, não morre mais. Então, eles dizem, esses pseudos sábios, esses cientistas, eles dizem que essas criaturas que nisso acreditam são pobres de espíritos. Veja como fica mais fácil de a gente entender, né? Por quê? Aí Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espíritos. Quer dizer, bem-aventurados aqueles que acreditam realmente que existe a reencarnação, aqueles que realmente acreditam que existem, entre parênteses, essas coisas, né? Então, está aí a explicação. O que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Por quê? Pois esses pobres de espíritos são ao contrário dos outros, eles são humildes, eles são simples. Então, esses sim herdarão o céu. Esses sim estarão com o passaporte comprados, né? Garantidos para uma vida melhor. Quando aqueles orgulhosos, aqueles que se intitulam, né, os sabedores de tudo, vão ser, com certeza,
não por castigo de Deus, Deus não castiga ninguém, mas por incúria deles próprios, porque estão usando indevidamente o seu livre-arbítrio e acham-se donos da verdade, só que quando, ao cortarem a espiritualidade, quando abrirem os olhos para a espiritualidade, eles vão se decepcionar. Por quê? Porque eles vão ver aqueles pobres de espíritos que eles intitularam em condições muito superiores a deles. E muitas vezes, aqueles pobres de espíritos, assim intitulados por eles, estão lá para recebê-los, para dar a mão a eles. Veja, então é assim que nós devemos entender. Jesus não quis dizer, que pobre de espírito é aquele demente, aquele que é ignorante de tudo, aquele que não sabe nada. Não é isso. É aquele que tem humildade, justamente se contrapondo com aqueles orgulhosos que acham, que esses então, como eles dizem, esses pobres de espíritos são criaturas inferiores. Então, nesse sentido, Jesus, com toda a sua sabedoria, quando foi questionado pelos seus apóstolos, qual que seria o maior no reino de Deus? Quem seria o maior no reino de Deus? Jesus, olhando para o pessoal que estava todo ali, sempre acompanhando a multidão, ele chamou uma criança e pôs do lado dele e falou para aqueles que tinham questionado a ele: quem seria o maior no reino de Deus? Ele diz: olha, aquele que se fizer como uma criança. Vocês estão vendo essa criança? Só aqueles que se fizerem como uma criança, quer dizer, na simplicidade de uma criança, na humildade de uma criança, na sinceridade de uma criança, porque a criança é sincera, a criança não tem maldade, Enquanto ele é criança, está naquela fase, nós sabemos, é o espírito que traz ali uma bagagem, mas ele está, por enquanto, como criança. Então, criança é o símbolo da humildade, da simplicidade. E Jesus então disse: se não se fizeres como uma criança, não entrarão no reino dos céus, quem quer que seja. Vai colocar simplicidade. Mas é nesse sentido, então. E tem que ter a simplicidade, a honestidade de uma criança, porque só assim, então, estarão no reino dos céus. Esses sim serão os maiores no reino dos céus. Aqueles que se fizerem simples e humildes. E foi quando então chegou na passagem do Evangelho, nós vamos encontrar também, mulher de Zebedeu, Zebedeu era conhecido, e era um dos seguidores de Cristo, com seus 2 filhos. Então ela, se aproximando de Jesus, queria falar com ele. E Jesus: pois não, o que tens para me pedir? E ela disse: Senhor, nós viemos para adorar e tudo mais, mas eu quero te pedir que vós fazer com que meus filhos, meus 2 filhos, se assentem a seu lado no reino de Deus, uma à sua esquerda, outro à sua direita. Ela não queria nada. Quem é que não quer isso? Pois é, e ela falou para Jesus: então, que você me leve os filhos e assente um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: mas você não sabe o que você está pedindo. Porque será que eles terão condições de beber no cálice que eu vou beber? Jesus já sabia que ele ia passar, então a colocação que ele fez: será que eles têm? E os meninos responderam que sim, que eles beberiam no cálice que Jesus ia beber. Quer dizer, passariam pelas dificuldades que Jesus certamente iria passar. E Jesus então continuou dizendo: realmente vocês poderão beber no cálice que eu vou beber, mas quanto se assentarem à minha esquerda ou à minha direita, isso não depende de mim, isso depende do meu Pai. Esse sim que vai decidir quem
deve, quem faz por merecer, quem estará apto a sentar-se à minha esquerda ou à minha direita. Aí os discípulos então até ficaram assim, poxa, né? Que petulância dessa criatura querer sentar-se os filhos ao lado de Jesus, né? E Jesus, então, na sua simplicidade, chamou os apóstolos e conversou com eles. Não, é assim mesmo. Os príncipes da terra, eles mandam em tudo, eles querem todos a seus pés. Mas, no reino de Deus, no reino do meu Pai, a coisa é diferente. Não é aqueles que mandam, mas sim aqueles que obedecem é que estarão lá para se assentar ao lado do Pai. Serão os simples, os humildes, não aqueles que mandam. E os apóstolos realmente concordaram que seria assim. Então é nesse sentido que a gente tem que entender as palavras de Jesus. As parábolas nos ensinam muito, mas a gente tem que ter perspicácia para poder entendê-las. Porque se a gente for simplesmente na letra que está ali, a gente se confunde. Tanto isso é verdade, que há 2000 anos nós estamos aí, com o Evangelho na mão, estudando, lutando, brigando, discutindo, porque todo mundo discute quantas religiões tem, e cada um, e por que existe essa dicotomia, essa divisão? Porque cada um interpreta de uma forma, cada um entende de um jeito. Então está aí a razão das várias religiões, das várias seitas religiosas, porque uma interpreta de um jeito, outra interpreta do outro, e outra do outro ainda, e assim cada uma vai querendo achar que a verdade é dela. E essa é a dificuldade que nós temos. Mais de 2000 anos, estamos aí ainda tentando descobrir o que Jesus quis dizer com aquelas palavras ditas em parábolas, né? Hoje nós estamos decifrando, graças à doutrina dos Espíritos, nós passamos a entender melhor o que Jesus quis dizer. O Espiritismo, é que nos traz, através desses Espíritos luminares, é que nos trazem essas explicações que eu acabei de dar agora. Veja, Jesus, né, quando ele disse, né, bem-aventurados esses nossos irmãos que são considerados, né, pelos cientistas, pelos sábios, débeis, né? Bem-aventurados sejam eles, porque eles sim estarão lá no reino do céu. E nós estamos entendendo hoje o que ele quis dizer. Ele não generalizou que o reino, que só entraria no reino do céu quem fosse, né, desprovido de inteligência, porque eles achavam isso, né? E essas criaturas que acreditavam naquilo que se pregava, o que pregou Jesus, era coisa de maluco, né? Que tinha vida após a morte, e depois da morte nós íamos renascer outra vez, reencarnar, e etc, etc. Todos esses ensinamentos, nos olhos daquelas criaturas, eram criaturas desprovidas de inteligência que poderiam acreditar naquilo. Então hoje nós estamos entendendo o que Jesus quis dizer nessa bem-aventurança. Então, daqui para frente nós vamos começar a ler o Evangelho com uma atenção um pouco maior. Será que Jesus quis dizer isso? Ou tem mais alguma coisa além disso? Pensemos, analisemos. Não vamos ver, porque se você for ler e achar que aquilo lá é aquelas palavras mortas que ali estão, a gente fica em dificuldade para interpretar. No entretanto, no fundo, existe outro ensinamento muito maior. E é isso que a gente, por isso que a gente insiste sempre, que nós devemos estudar. Sim, nós batalhamos muito, falamos muito, principalmente aqui no portal, falamos muito em estudo, que as pessoas têm que estudar. É justamente para termos essa condição, porque se o Anésio pega um livro
e começa a estudar, ele tem uma interpretação. Mas se ele estuda junto com a Isaura já tem outra interpretação. Então ele pega a dele, acrescenta a dela e tiram conclusões. Agora imagine num grupo maior, como nós temos nos grupos de estudos. Então, quantas ideias, porque a Isaura disse sempre isso, e eu confirmo também. Nós somos espíritas a longa data, mais de meio século nós estamos estudando. Mas nós estamos aprendendo agora, porque agora nós estamos estudando mesmo. Estamos estudando. Porque não basta a gente dizer que é espírita, ou sei lá, ou qualquer outra seita religião. Falamos de espírita porque para nós interessa porque somos espíritas, né? Simplesmente de rótulo, nós temos que ter os fundamentos, conhecermos, e só vamos conhecer se estudarmos. Se estudarmos e aprendermos realmente. Então, quando a gente convida as pessoas, vamos estudar, vamos participar de grupo de estudo, é justamente para que a gente tire essas conclusões. A gente não interprete de uma forma errada o que Jesus quis dizer. Por quê? Nós sabemos muito bem, né, que os evangelhos foram escritos por pessoas que não viveram com Jesus. Foi através de alguma história. Tanto tempo depois, o único só que viveu na época de Jesus. Os outros três não. Então, o que acontece? Há muita divergência. A tradução foi escrito em hebraico, veio para o grego, do grego veio para... E assim, até chegar a nós, aquele velho ditado, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. E o Evangelho pode ser que aconteça a mesma coisa, pode ser, não certeza, né? Então, vejamos bem isso. Chegou a nós alguma coisa séria, muito séria, mas talvez não tão certa como foi lá no início. E daí a necessidade de nós buscarmos, através dos estudos e das pesquisas, o que é o correto, para não incorrermos, né, em aceitarmos alguma coisa que não seja verdadeira. Kardec foi muito claro, né, quando, aliás, não Kardec não, são os espíritos que orientaram Kardec, que nós devíamos rejeitar 9 verdades para não incorrermos numa mentira, né? Então, uns falam 100, né? 99, mas lá está. Devíamos rejeitar 9 verdades para não incorrermos numa mentira. Então é isso, porque aquele que estuda, aquele que aprende, ele não vai errar, mas a possibilidade de erro dele é bem menor, não tenhamos dúvidas, né? E assim nós vamos entender quando surgem esses ensinamentos que podem deixar alguma margem de dúvida para aqueles que vão interpretar. Vamos buscar em outras situações, né? Quando Jesus disse que era mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É incoerente isso aí, se a gente não for buscar o que ele queria dizer com aquilo. Se a gente não for buscar o que seria camelo, o que seria agulha, né? Para a gente ver que é impossível, né? Então nem um rico vai entrar no céu. Não é isso. O ensinamento é outro. Nós temos que aprender então, a tirar esses ensinamentos. Assim como essa bem-aventurança, né? Então, vejamos nós, que muitas coisas nós temos a aprender. E que nós possamos, então, cada vez que abrirmos o Evangelho, vamos lá buscar. Ele começa, esse capítulo 7, com essa, né? Quem são os povos de espírito? Ele começa e dá a explicação lá. Quem são? Depois, tem várias outras explicações, usando esses exemplos que eu disse, né, do filho de Zebedeu, daquela caso da criança, e outros mais. Mas termina com mensagens, 2 mensagens de espíritos, né? Uma de Ferdinando, lá no 1862, que ele fala depois, ele encerra esse capítulo, a missão do homem inteligente na Terra. Você vê que lá ele começa com aqueles que não são inteligentes.
Porque assim pensam, né, os sábios, achando que os humildes não são inteligentes. E lá no final Jesus diz, através desse Espírito que traz essa mensagem linda, vamos lá concursar. Vocês vão ver o que ele diz sobre a missão do homem inteligente na terra. Então ele diz mais ou menos isso, né? Que não pensem aqueles que são inteligentes, né? No começo lá, aqueles inteligentes, então menosprezavam aqueles que não eram inteligentes, eram desprovidos da inteligência, mas eles tinham humildade. Então, aqueles que se acham ou se consideram inteligentes, eles têm que pensar o seguinte, que aquela inteligência lhe foi dada de alguma forma para que ele fizesse bom uso. Então, todos aqueles que são investidos de uma inteligência privilegiada, de uma condição financeira privilegiada, de uma condição social privilegiada, de uma condição, sei lá, que estiver muito bem, política, social, financeira, etc., estiver bem, nunca se esqueça que aquilo foi emprestado por Deus para que ele utilizasse, não apenas em favor dele, mas que ele utilizasse para ajudar aqueles que nada têm, aqueles que são desprovidos de conhecimento, aqueles que são desprovidos de condição social, aqueles que são desprovidos de todas as formas de coisas que aqui na terra é válida. Aqui na terra é válida. Mas então precisamos dela também. E se nós somos aquilhoados com essas benesses por Deus, não nos esqueçamos que somos apenas usufrutuários, não somos donos. Ele nos deu aquilo para que nós pudéssemos fazer bom uso. Nunca nos esqueçamos disso, né? Por quê? Porque o nosso martírio maior vai ser quando voltarmos para a pátria espiritual e vamos tomar conhecimento de que aquilo que nos foi emprestado para que nós utilizássemos em benefício nosso, sim, mas em benefício do próximo, a gente não fez esse uso. Então vai ser a nossa dor maior, o nosso arrependimento, a nossa amargura, por saber que nós não soubemos usar aquilo que foi dado e que nos poderá ser tirado a qualquer momento. Então a missão do homem inteligente na terra é justamente, primeiro de tudo, reconhecer que ele não é dono de nada, né? Ele está aqui simplesmente para cumprir uma tarefa e que ele possa cumprir essa tarefa da melhor forma. Saber que a sua inteligência lhe foi dada para que ele pudesse fazer com que aqueles que pouco sabem sejam aumentados. Se ele tem fortuna, para ajudar aqueles que são miseráveis. E assim por diante, né? Então que nós possamos tirar desses ensinamentos a nossa alavanca para o nosso crescimento espiritual. Tenhamos fé no Pai e no Criador. Tenhamos fé em Jesus, que nos prometeu que o reino de Deus será sempre para aqueles que forem humildes de coração. Então, sejamos nós humildes de coração para que possamos um dia fazer jus a esse reino de Deus. O reino de Deus é o que é? É a paz, a felicidade e a nossa certeza do dever cumprido. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu tenho um recadinho aqui para dar, gente. A CPFL está pedindo